Oi pessoal, beleza? Estou aqui de volta. Meu nome é Jorge no Falcão, sou do Rio de Janeiro e vim soltar uma dica muito importante para vocês sobre perdas e experiências, ok? Quando eu comecei a minha criação, pessoal, eu tive muitas perdas, tá entendendo? Perdas dos filhotes morrerem dentro do ovo, que através das experiências que você vai aprender como lidar com a salmonela e a salmonelose e microplasmose. Existe um detalhe também, por exemplo, tem muitas experiências de pessoas que o cocôzinho do filhote, quando nasce alguns primeiros, e defeca no outro que dá para nascer. Então existe o detalhe de você pegar o ovo com água morna, aquele que está com o cocôzinho, colocar ele na água morna e ir limpando devagarinho, tá? Tranquilo, sem medo. Só ir, porque vai amolecer. Por quê? As bactérias que estão no cocôzinho vão passar por dentro da casca do ovo e afetar o embrião que está lá dentro, né? Eu coloquei isso aqui para chamar a tua atenção mesmo. Então é isso. Então aconteceu bastante coisa. E fora, eu ia tentar criar a calopsita. A calopsita também é meio complexa, tá? Você tem que estudar bem o manejo dela para acertar e depois ir em frente. Tem criadores aqui que eu conheço, que é o Marco Antônio. Marco Antônio é um criador que está por dentro das coisas. Eu comprei um casal, o meu macho morreu com morte súbita, o ataque no coração. Então lembra quando às vezes você vai ver o passarinho num dia, tá bem saudável, pulando para lá e para cá, quando vai ver no outro dia ele está morto dentro da gaiola? Isso é morte súbita. Aí é a perda. E fora outras coisas que acontece, é briga de periquitos, por exemplo. Mãe querendo tirar os filhotes do ninho, não consegue, né? Ela acaba matando os filhotes, por isso que tem que ficar vigiando, né? Então, nessas perdas, idas e vindas, a gente vai aprendendo, assimilando as coisas, os acontecimentos, que justamente fica no nosso subconsciente. Aí, sempre quando você vê alguma dificuldade que vai surgir, aí você lembra daquela passagem que você passou, de algum filhote que morreu, foge, né? E assim por diante. Eu tive algumas perdas, bastante, entre filhote nascer um outro, que já filhei. Às vezes a gente quer ajudar, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é bom fazer ovoscopia. Aos 10 dias você faz a ovoscopia, você tem certeza, né? O periquito também. Você vai ver lá o filhotinho lá dentro, o filhote bem... Olha, o filhote não. O ovo, quando você pega fazer a ovoscopia, você vê ele bem vermelho, as veias assim, o desenvolvimento do embrião lá dentro. Então tem isso, né? E toma cuidado que eu te falei sobre o cocôzinho dos filhotes mais velhos, defeca nesse e os venenos, as toxinas entram para dentro do ovo e matam o embrião. Tem casos que não acontece, tem casos também, isso significa também. Às vezes o filhote quer nascer lá dentro, o cocô está estrelinado no ovo que não consegue, aí o filhote morre lá dentro. Então você tem que ajudar eles, tá bom? A combater isso, ficar sempre vigiando. Poucos casos acontecem, que eu não ouvi falar muito por aí, mas já ouvi. Principalmente nos grupos aí que o pessoal coloca, né? Agora, quando a gente passa esse tipo de experiência, agora eu queria que você prestasse atenção em relação status, se você nunca criou, vai criar, não tem possibilidade por enquanto, né? Mas tem sim. Com calma a gente chega lá. É o seguinte, sabe que a prática que eu coloquei foi o seguinte: na nossa mente, nossas experiências na criação, dentro da criação, fora da criação do dia a dia, eu não deixei me afetar no meu subconsciente. Então o que eu fiz? Eu começava a trocar essas experiências negativas por experiências novas e continuamente, todos os dias. Por quê? Quando a tendência a gente ter uma experiência negativa na vida, seja qual for, vem na nossa mente. E às vezes aquela pessoa que está fora passa por experiência, aí não coloca essa coisa em prática que eu coloquei,
Aí isso o que? Impede o nosso crescimento na criação e pessoalmente. Porque, por exemplo, não importa o que eu fiz e a experiência que eu passei junto com outras pessoas ou na criação, entendeu? Então, não importa onde você está. Eu só quero que você preste atenção e me ouvir nessa parte. Eu não deixo as experiências negativas ficarem no meu subconsciente. Eu substituo elas por outras. Porque coisas negativas atrapalham o nosso crescimento, né? Em quê? Em tudo. Na criação, no trabalho e assim por diante. Então eu não deixei. Então essa é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias. Perdas a gente vai ter, né? No cotidiano, no dia a dia, dependendo. De repente cai uma gaiola no chão, bate alguma coisa na haste, se a gente tomar cuidado, a gente vai ter perda. Nessas perdas que eu falei, são experiências. Tem as experiências boas, que tem gente que vão tirar 5 casais, 4, né? E me desculpe aí, tem gente pedindo para fazer dinheiro aí a mostrar. Se eu tiver um tempinho, eu vou fazer aí para mostrar para vocês, tá bom? Como fazer as outras. A de plástico que eu fiz no cano, eu não segui avante. Tá guardada aqui, né? Então, olha só, no decorrer da criação sempre vai aparecer obstáculos, né? Dificuldade. A minha dificuldade de ficar com aquele periquito é o seguinte: no momento eu vi que não ia dar certo, então eu tirei eles. Fiquei com um casal de inglês, pessoal. Olha só, se eu não me engano, eu também já vi uma fisioscopia, tá pintando aí mais de 3 filhotes deles aí. Eu vou mostrar quando nascer, tá bom? É porque eu não gosto de ficar pentelhando muito ela não, porque eu meto a mão lá, ela fica gritando, toda nervosa, né? Aquela mulher nervosa, não mete a mão aqui no meu ninho. E o macho também tá ajudando ela, nesse momento tá ali, tá chocando junto com ela, o periquito inglês, tá? Tô doidinho para ver qual vai ser a cor, né? Se ele vai ter o duplo fator de alguma cor diferente, ou se ele vai ser mutante e ela também mutante, porque pode nascer o quê? Dor de uma cor, dor de outra, para a gente seguir em frente. Então o negócio todo é esse. Perdas, né? Perdas e experiências. Se eu tive perdas, eu tive uma experiência, né? Então essa experiência negativa, dependendo do que for, eu não vou guardar ela, para ela sempre trazer na minha mente o que eu passei. Pode vir sim, mas não com muita força. Vem no modo de experiência que eu passei. Aquela experiência não foi boa, mas foi boa para quê? Para o meu crescimento em relação a dar continuidade, né, de soluções. Então, sempre a gente vai ter perdas. Sempre. Em ocasiões. Mas nem sempre. Tá entendendo? Por quê? As que passaram, o que? Elas fica sendo o quê? Um sininho aqui dentro, opa, para a gente não passar por outra. Porque geralmente a gente distraído, né? Passa esse tipo de experiência negativa. Aí às vezes tem um detalhe, né? Às vezes as pessoas com a gente falam, pô, passou isso. Aí sempre trazendo isso à tona. Então isso aí atrapalha o crescimento da gente em relação a tudo. Tá bom? Então é isso. Na meu subconsciente, eu não deixo certo experiências negativas me atingirem mais, porque aquilo teve uma validade naquela época que não existe mais essa validade. Perdeu a validade, então não penso mais nela. Pode vir vagandamente, às vezes, no pensamento, mas ela não vai fazer tanto efeito como se eu estivesse pensando sempre nela, entendeu? Então é aquela coisa, se a gente está num estado mental, pensando em alguma coisa, poxa, eu queria sair daqui onde eu tô, então vamos lá, eu tô preso, vamos calcular para as pessoas que estão presas na cadeia, dependendo do que fez ou não. Então tem que trabalhar o seu subconsciente para sempre mantendo, o que eu fiz também, assistir vídeos de pássaros, né? E assim por diante. Você faz uma higiene mental em relação a isso, né? Então é bom você prestar atenção. Então,
as experiências negativas que a gente tem na criação, no decorrer, a gente vai aprendendo para o quê? Se aprofundar cada vez mais numa coisa, num estudo, para não ter perdas, tá entendendo? Não ter perdas. Então, experiência traz, né, as possibilidades de um alerta para a gente não ter perda. Então, a gente vai controlar o sistema de quê? De comida, do pássaro, de água, a qualidade, o tratamento, vigiar mais e assim por diante, tá bom? Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês. Então, no nosso cotidiano, as experiências negativas eu não guardo no meu subconsciente. Eu transfiro ele para fora e não tem mais validade. Eu já passei, né? Ele só vai me alertar num futuro, alguma percepção que seja alguma coisa negativa que vai vir, ou alguma coisa que está acontecendo na criação, tá bom? Então, se você gostou, né? Obrigado para vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu mando um abraço aí para o Brasil inteiro. Tem pessoal dos Estados Unidos, Austrália, Argentina, Portugal, Canadá, que assiste meus vídeos, tá bom? Que eu vejo aqui na plataforma da Google. Então tem lá as pessoas que creio que são brasileiros. Agora, se for mesmo, se você está assistindo de outro país, escreva aqui embaixo. Estou assistindo de tal país, Argentina, Espanha, Portugal, né? Só para a gente conhecer vocês, tá bom? Então é isso, olha. Perdas de experiências. Perdas, você adquire experiência. Essa experiência de perda significa uma experiência negativa. Então eu não deixo no meu subconsciente. Eu coloco outros pensamentos positivos e continuo estudando outras possibilidades de crescimento cada vez mais, tá bom, pessoal? Então, ó, só queria passar para dar uma palhinha para vocês. Obrigado. E escreva aí embaixo se você é de outro país está visitando aqui pela primeira vez. Eu só coloquei isso aqui para chamar a atenção mesmo de você. Fica vermelho, né? Para chamar a atenção. Então, para você focar no que eu ia falar. Então, até mais. Não deixe as experiências negativas atuar dentro do seu cérebro, da sua cabeça. Troque elas por positivas, por experiências novas que sejam produtivas na sua criação e no seu sistema de vida, tá bom? Até lá, um abraço Brasil, a todas as pessoas que são cadastradas aqui no meu canal e até a próxima, tá? Vou tentar atender as pessoas que estão pedindo para fazer vídeo sobre espiriquito, tá bom? Assim por diante eu vou fazendo. Até logo, um abração.